Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Rapaziada, vocês sabem que o X foi de base. Então a gente está migrando, a comunidade dev inteira está migrando aí durante esse final de semana para plataforma chamada Blue Sky. O meu arroba é o mesmo, segue o mesmo do meu antigo X. Então nós temos arroba Mateus com TH, MateusLF, ponto bluesky.social. É ponto BSKY, tá? E eu vou começar a postar os conteúdos por aqui até que o X, até que o Twitter volte a funcionar aqui no Brasil. Então é tudo muito novo, então quem está seguindo, eu estou seguindo de volta, ainda não tive tempo de chegar aqui e seguir todo mundo, tá? Então tá chegando notificação, ele tem essa lista inteira aqui para eu seguir, tá? Então se liga lá, se você gosta dos meus conteúdos, começa a seguir nessa plataforma aqui para ficar inteirado sobre o assunto. Agora, bora lá, vamos olhar qual é o assunto do vídeo de hoje. Na última semana eu postei um desafio de vaga mobile, construindo uma Pokédex com Java. Eu vou responder esse comentário que o Victor JMV1 fez. Ele botou muito bom. Gosto de ver esses desafios mesmo sendo iniciante e não entendendo muita coisa. Mas ajuda muito, no meu ver, outros resolvendo problemas. Como sou iniciante em Java e programação, se não for pedir muito, poderia fazer um programa de livraria implementando os conceitos de orientação a objetos em Java puro? Cara, eu posso, e é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Então eu vou fazer uma versão simples e depois, se estender muito, no outro vídeo eu faço uma versão mais elaborada, beleza? Então, vou fazer uma versão bem tranquila, usando os conceitos iniciais ali de orientação a objetos, e depois eu passo a utilizar interfaces, classe abstrata, polimorfismo, beleza, Vitor? Então, para a gente ter dois videozinhos separados aqui no canal, tá certo? Então, bora codificar. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o meu Eclipse. Eu vou programar no Eclipse. Por que não vai fazer no VS Code? Cara, eu gosto de programar Java puro na ferramenta Eclipse, tá? Inclusive tem um resolvendo o desafio LeetCode meu aqui, hein? Cafezinho aqui do Vepo. Pronto. Aqui tem um testezinho de vetor que eu estava fazendo. O que eu vou fazer aqui? É Victor, né? Victor. Vou criar um projeto no Eclipse em Java, que eu vou chamar de livraria, vou chamar de livros, tá? E o que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou criar uma classezinha. Deixa eu ver se eu crio uma classe ou um pacote. Vou criar um pacote chamado model. E dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada autor, porque todo livro tem um autor. Tá? Então vamos começar bem básico aqui para te associar. Essa classe, por que eu joguei ela no model? Porque ela vai ser um modelo aqui para mim, vai ser uma classe representativa de um modelo, de um autor. Então o que ela vai ter? Ela vai ter uma variável aqui, string, chamada nome. Tá? E aqui eu vou criar o quê? Um construtor que vai receber como parâmetro uma variável nome. E aqui eu vou fazer a atribuição. Então, this.nome igual a nome. Opa! Nesse caso, sempre quando eu for criar um objeto, né, uma classe, instanciar um autor, eu vou ser obrigado a passar o nome do autor por construtor. Certo? Você está vendo que essa variável é privada. Essa variável sendo privada significa que ela só vai ser acessada dentro do escopo dessa classe, ou seja, outras classes não poderão chamar diretamente essa variável. Para chamar diretamente essa variável, eu deveria colocar ela como público, tá? Mas eu estou usando um conceito da orientação a objetos que é encapsulamento, que é o quê? Proteger os atributos da nossa classe. E para eu poder colocar dados dentro dessa variável, ou eu faço por construtor, ou eu faço utilizando os métodos gets e sets. Neste caso, eu optei por usar um construtor. Essa variável final ela não é obrigatória, eu posso tirar, tá? Assim. Neste caso, eu optei por
fazer isso na criação desse objeto, ou seja, quando eu for dar new, eu vou passar o nome por parâmetro. E esse this significa o quê? Este objeto. Estou falando o quê? Que este objeto tem uma variável nome, tá vendo que a cor é azul, que vai receber o conteúdo da variável nome que eu recebi por parâmetro. Beleza? E para eu poder acessar esse nome, para eu saber posteriormente, eu crio um método getNome para ele, ó. GetNome. Que vai fazer o quê? Ele vai ser público para eu poder acessar, vai retornar uma string chamada nome, tá? Com valor nome. Então o meu modelo aqui, autor, vai ser assim. E agora eu vou criar um outro modelinho que vai ser o livro. Ó, livro. Então, a classe livro. O que vai ter esta classe livro? Ela vai ter tudo variáveis privadas, porque eu quero encapsular. O livro é constituído por quê? Por um título, por um autor, que daí eu já estou usando a minha classe que eu criei chamada autor. Ele tem um preço, e ele tem um estoque. Beleza. Todas essas informações, da mesma forma, ou eu crio um método chamado setTítulo, setAutor, setPreço ou setEstoque para atribuir valores aqui dentro para essas variáveis, ou eu posso passar isso via construtor, que é o que eu fiz na classe autor. Como para mim todas essas variáveis são importantes e eu quero que elas sejam obrigatórias, eu vou passar por construtor. Então, string título, vírgula, autor, vírgula, double preço, vírgula, int estoque. E aqui eu faço o quê? This.título igual a título, this.autor igual a autor, this.preço igual a preço, this.estoque igual a estoque. Assim, beleza? Essa aqui é a minha classe. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso encapsular, criar os métodos gets e sets para cada variávelzinha que eu queira manipular futuramente. Então, get eu recupero, né? Então, eu vou criar um get para o título, eu vou criar um get para o autor. O que mais? Eu vou vir aqui criar um get para o preço e um get, Ctrl espaço, para o estoque, tá? O que mais que eu vou fazer ainda? Se eu quiser manipular o estoque fora o construtor, ou seja, eu vou criar um livro e vou colocar que o preço dele é 5 e um estoque de 20 livros, tá? Eu quero manipular o estoque, ou seja, eu quero colocar mais livros dentro do meu acervo, dentro da minha biblioteca, enfim. Então, como é que eu vou inicializar essa variável aqui? Como é que eu vou substituir? Eu posso criar um método chamado setEstock. Então, setEstock, que vai passar por parâmetro uma quantidade, né, de volumes aqui de estoque e vai sobrescrever a variável estoque. Então, essa é a minha classe livro. O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou sobrepor um método chamado toString. Toda classe em Java, todo objeto, ele possui um método chamado toString. O toString serve para fazer a nossa identificação dessa classe. Se eu não sobrescrevo o método toString, olha o que acontece. Eu vou criar uma classe aqui chamada test. Test livros. Public static void main. Aqui, tá? Eu vou criar aqui um objeto do tipo livro. Ó, new livro. Pronto. Então tem que passar todas as informações aqui. Vou deixar tudo em branco, porque eu não quero testar nada agora. Não quero fazer o teste agora. Eu quero te mostrar isso aqui, ó. Se eu fizer livro.toString, o que vai me retornar quando eu rodar essa minha classe de teste? Ela vai me retornar model.livro, que é da onde essa classe pertence, @ vários números.
3F, 8F, 9D, enfim. O que é isso aqui? Isso aqui é o identificador desse meu objeto. Só que para nós, visivelmente, isso aqui não significa nada. Como é que eu posso alterar esse identificador aqui? Eu tenho que sobrepor um método que toda classe em Java tem, todo objeto tem, que é o toString. Ó. Então, quando eu faço um override, significa que eu estou sobrepondo algo. O que eu vou fazer aqui? Em vez de retornar o super.toString, que eu vou chamar o toString, que é aqueles numerozinhos, eu vou dar vida. Eu vou criar um CPF para essa classe livro. Que eu vou botar o quê? O título do livro, mais título, vírgula, o autor desse livro, então mais autor, vírgula, o preço desse livro, então preço, mais preço, e o estoque que eu tenho dos meus livros. Ó, fazendo isso aqui, se eu for rodar a minha classe em Java agora, ela passa a ter um valor conhecido por mim. Então eu tenho um título null, porque eu não criei ainda, um autor null, um preço que é 0 e um estoque é 0. Tá? Se eu for construir um livro aqui agora, o que eu faço? Eu tenho que criar um autor primeiro, né? Autor para esse meu livro. E o autor. Vou colocar eu como autor de livro, então Matheus Leandro Ferreira. Esse autor aqui escreveu o livro Programação Orientada a Objetos. Aqui é o autor, então autor. O preço do livro, vou colocar R$ 59,90. E eu tenho 5 em estoque. Então, se eu for rodar essa classe teste aqui, olha o que vai acontecer. Eu já vou saber que o meu livro é Programação Orientada a Objetos. O autor, ele não está mostrando quem é o verdadeiro autor aqui desse livro, porque eu não implementei aqui na classe autor o toString, então isso aqui é muito importante. Ó. O preço é R$ 59,90 e o estoque é 5. Vou implementar o toString aqui nessa classe. toString. Então, vou pegar aqui, em vez de retornar super.toString, eu vou retornar o nome do autor. Vou simplesmente retornar o nome, assim, pronto. Se eu for rodar agora essa classe, olha só, título, Programação Orientada a Objetos, autor, Matheus Leandro Ferreira. Então eu já estou dando cara ao meu objeto livro, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu criei uma classe, a classe Test Engine Model, né? Eu vou criar uma classe fora, aqui, que eu vou chamar de livraria, tá? Então, eu vou criar dentro de um pacote chamado structure. Assim. E eu vou criar uma classe chamada livraria. O que essa classe livraria ela vai fazer, cara? Ela vai criar um list de livros para manipular os livros para mim. Então, livros. Beleza, eu tenho que importar esse list aqui do Java útil. Não é livro, é livro. Pronto. Agora sim, vou importar aqui o list, vou importar a classe livro. Então, vou criar um construtor para essa minha livraria, que vai receber não vai receber nada. Eu vou pegar a minha lista de livros e vou instanciar ela como se ela fosse um array list. Assim, ó. Qual que é a ideia dessa classe? Ela gerenciar a minha livraria. Tá? Então eu criei uma lista de livros. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar métodos aqui, ó, public void adicionar livro. Vou passar um livro como parâmetro e vou pegar e vou adicionar na minha lista de livros. Então, lista de livros.add livro. Pronto. Vou fazer um listar livro aqui. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu dar vários enters para ficar em cima, meu monitor é pequeno. Public void
listar livros. O que ela vai fazer? Eu vou percorrer. Primeiro eu vou dar uma mensagem. Livros disponíveis. 2 pontos. Eu vou percorrer aqui a minha lista de livros. Então, livro de L, 2 pontos, livros, que é a minha lista de livros. E eu vou mostrar os livros que eu tenho. Então, L, né? L.toString. Assim. Então, eu vou percorrer e vou mostrar todos que eu tenho gerenciado aqui. O que eu posso fazer mais? Eu posso criar um métodozinho aqui que ele vai retornar um livro por pesquisa. Então, busca livro por título. Pronto, passo uma string que é o título. Assim. Então, aqui eu tenho que imaginar os métodos que eu vou utilizar como se fosse um banco de dados. Eu quero buscar um livro dessa lista pelo meu título. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo for aqui para verificar se o livro.getTítulo é igual, então equals, que esse meu título. Se eu encontrei o meu livro nesse meu título, eu vou dar um return no meu L aqui. Caso contrário, um return null. Então aqui eu vou criando métodos para trabalhar em cima dessa minha classe livraria, para eu buscar livro, para eu setar estoque, para eu fazer o que eu quiser. E daí aqui eu crio uma classe chamada Startup, que vai ser a principal, então eu vou botar Startup. Ela vai ter o método main. E essa classe aqui, o que eu vou fazer nela? Eu vou criar 2 autores. Autor. O primeiro eu vou botar o Matheus. O segundo autor, autor 2, eu vou criar sendo a Vanessa. Vou criar um livro para cada um, só para te mostrar. Livro inicial. Então, o Matheus escreveu o PO, autor, custa R$ 59,90 e eu tenho 5 no estoque. Vamos criar um outro livro aqui, livro 2, que foi escrito pela Vanessa. Então, a Vanessa usou o FP, Programação Funcional. O valor do livro, R$ 39,90 e ela tem 45 no estoque. Agora eu crio a minha classe que vai gerenciar esses livros. Ó, livraria é igual a new livraria e eu vou adicionar os livros dentro da minha livraria. Adiciona livro, o livro 1 e o livraria ponto adicionar livro do meu livro 2. E agora eu posso usar todos os métodos. Então, se eu chamar livraria ponto listar livros, vai mostrar aqui dentro todos os livros, ó, livros disponíveis. São esses aqui que eu tenho na minha livraria. Vamos buscar um livro por título. Então vamos lá. Ele vai me retornar um livro que eu vou chamar minha livraria ponto buscar livro por título. Encontra para mim o PO, livro chamado Programação Orientada a Objetos. Se o livro for diferente, não é porque ele encontrou, né? Então vamos ver se ele encontra aqui. Livro encontrado, 2 pontos, mais L. Pronto, se eu for rodar aqui, ele vai mostrar aqui para mim que, deixa eu comentar isso aqui, né? Que ele encontrou o livro PO, que é do Matheus, o preço R$ 59,90, estoque 5. Então, basicamente, Victor, é isso aqui, a parte básica aqui da herança. O que eu usei de conceito? Da herança são objetos. O que eu usei de conceito? Objetos, classes, sobreposição de método e encapsulamento. Eu não estou usando herança, eu não estou usando implementação, eu não estou usando classe abstrata. Num próximo vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou usar esses outros conceitos, que são outros pilares da orientação a objetos.
tá? Então isso aqui é a base. Espero que você tenha gostado, curta e compartilhe aí com todo mundo, beleza? Valeu!